Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a bordo ao canal Matplane, um canal especializado em meteorologia aeronáutica. Hoje abordaremos um pouco sobre a climatologia dos aeroportos de São Paulo. Algumas das peculiaridades meteorológicas dos aeroportos paulistas vêm sofrendo modificações, a exemplo da incidência de nevoeiros em Guarulhos. Todo aeroporto possui uma característica meteorológica própria, como frequentes nevoeiros, ventos de rajada, wind shears e etc., que acaba se tornando a assinatura do próprio aeroporto. Às vezes essas peculiaridades são tão evidentes que saem do meio aeronáutico e passam a circular pelo público em geral. Este é o caso de Guarulhos, popularmente chamado de Cumbica, nuvem baixa em Tupi-Guarani, que ficou famoso desde a sua inauguração no ano de 1985, em decorrência dos constantes nevoeiros. O que vem a caracterizar um aeroporto nesse sentido é a sua climatologia. O clima é definido como uma sucessão das condições atmosféricas observadas sob determinada região durante um longo período de tempo. O estudo da climatologia dos aeroportos pode gerar benefícios tanto na área de segurança quanto na operacional. No ano de 1987, a empresa aérea Alitalia solicitou um estudo sobre os horários dos nevoeiros no aeroporto de Guarulhos, para que pudesse adequar seus voos diretos de Roma para São Paulo e vice-versa, de maneira a evitar que os mesmos chegassem ao aeroporto ou dele partissem nos horários mais propícios ao fenômeno do nevoeiro. Com esse tipo de estudo, a empresa obteve ganhos de economia, segurança e pontualidade, além de aumentar o conforto de seus passageiros. As constantes nuvens baixas de Cumbica tendem a virar história de artigos de pilotos, apesar ainda hoje os nevoeiros se fazerem presentes a uma substancial diminuição dos números de horas de incidência deles. Nos anos de 1970, a antiga base aérea de Cumbica registrou em alguns anos até 500 horas de nevoeiro. Em anos recentes, esse montante não tem ultrapassado 200 horas no agora Aeroporto Internacional de Guarulhos. O que gerou essa melhoria nas condições gerais de tempo foi a crescente urbanização, principalmente no entorno de Guarulhos. A construção do aeroporto no início dos anos 80 resultou na retirada da vegetação, eliminação de lagos e na inserção de grandes áreas pavimentadas e cimentadas. Este impacto fez com que os valores da temperatura do ar aumentassem significativamente e houvesse a redução dos valores de umidade relativa e, por consequência, a queda na frequência dos nevoeiros. Este fato, aliado à introdução de tecnologias de auxílio a pousos de precisão, tem aumentado a operacionalidade desses aeroportos. Outro fenômeno muito comum em Guarulhos é o wind shear, a tesoura de vento que neste aeroporto coloca sua frequência entre as maiores do país. Tal variação do vento, de acordo com a altitude, entre 15 e 20 horas Zulu, é a mais comum nos meses de verão, que é o período de maior aquecimento da superfície e maior instabilidade da atmosfera, e da geração das famosas cumulonimbus. Outro item que coloca Guarulhos como um dos recordistas de wind shears é a influência orográfica da Serra de Piracaia, que fica ao norte do aeroporto, e que causa efeitos similares às ondas de montanha sobre a região. Fortes ventos quase sempre causam algum tipo de transtorno aos voos. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, chama a atenção pelas constantes rajadas. Em Campinas, quando os ventos fortes são associados a CBs, há perigo aos voos. No estado de São Paulo, é bastante concentrada a formação de CBs, principalmente no seu setor leste e sudeste, nos períodos da primavera e verão. O fenômeno causa a formação de células de instabilidade extremamente localizadas, associadas com precipitações de caráter torrencial, acompanhadas por rajadas de vento e não raro da ocorrência de granizo. Pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE,
mostrou que na região dos mais movimentados aeroportos do país concentram-se grandes quantidades de descargas elétricas. São Paulo e Guarulhos estão entre as 10 cidades com maior frequência de raios do estado de São Paulo. O principal motivo é o crescimento dos médios e grandes centros urbanos. A climatologia é uma ferramenta adicional para planejar voos e para aferir a qualidade das previsões. Deixe seu like e sugira novas matérias para o nosso canal. Até a próxima!